Teoria da pena em 10 minutos. Já imaginou aprender tudo que é mais importante sobre a teoria da pena em apenas 10 minutos? Será que isso é possível? Você gostaria de saber tudo que você precisa para responder questões da OAB sobre esse importante tema que é a teoria da pena num vídeo curto, rápido de 10 minutos? Então fica aqui, porque esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e nós vamos aqui desvendar os mistérios da teoria da pena em apenas 10 minutos. Vai ser rápido, objetivo e direto. E tudo aquilo que a OAB gosta de perguntar na sua prova sobre teoria da pena, você vai resolver e aprender nesse vídeo curto, direto e objetivo que começa agora. Mas antes disso, curta aqui o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, para que você possa ter mais vídeos como esse, um direito penal simples, direto, descomplicado, em apenas 10 minutos. Muito bem, pessoal, a teoria da pena é um dos assuntos mais cobrados no exame de ordem. É daqueles assuntos que a gente pode dizer que são campeões de cobrança na nossa prova. Então, a gente pode falar dele de forma simples, direta, sem complicações, em 10 minutinhos. Sim, vambora, é possível. A gente pode começar separando a teoria da pena em dois grandes grupos de estudo. Primeiro nós vamos ter a dosimetria da pena, de um lado, e do outro a execução da pena, de outro. Nós precisamos separar para poder entender esses dois momentos de estudo e de abordagem na sua prova da OAB. Vamos começar com dosimetria da pena. Você vai me perguntar, Cristiano, mas eu preciso saber fazer conta e calcular pena para fazer a prova da OAB? Não! A boa notícia é que isto não é necessário. Você precisa conhecer um pouco da estrutura da dosimetria para poder analisar questões, seja de primeira, seja de segunda fase. Atenção, esse tema cai tanto na primeira fase da OAB quanto na segunda fase de direito penal, mas você não vai precisar fazer contas, não vai precisar fazer aquelas continhas que ninguém sabe fazer direito. Entenda que dosimetria a gente precisa compreender da seguinte maneira. São 3 fases para o cálculo da pena. Vamos listar? Primeira fase. Esta fase é onde a gente trabalha as chamadas circunstâncias judiciais. São aquelas do artigo 59 do nosso Código Penal. Aqui você vai avaliar antecedentes, conduta social, personalidade, culpabilidade, para que o juiz estipule a chamada pena base. Dentro da primeira fase, para que a gente possa saber o que é importante, é conhecer o conceito de antecedentes. O que são os antecedentes criminais? Primeira coisa, ter antecedentes é a mesma coisa que ter maus antecedentes. Então, quem não tem antecedentes é o que? Aquela pessoa que a gente fala que tem bons antecedentes, ou uma pessoa legal. Agora, preste atenção comigo. O que é ter maus antecedentes? Ter maus antecedentes significa que, na data em que o juiz vai dar uma sentença condenatória contra alguém, já tem que existir um trânsito em julgado condenatório por outro crime contra ele. E aí, terá antecedentes e isso vai tornar a pena base mais elevada, mais grave. E aí você vai me perguntar, mas isso não é a mesma coisa que reincidência? Resposta, não. Então, atenção! Antecedentes é diferente de reincidência. Antecedentes não exigem que você pratique o novo crime após um trânsito em julgado condenatório sobre outro crime contra o sujeito. Já a reincidência, sim. Eu vou falar da reincidência para vocês agora, mas primeiro vamos lembrar o ponto mais badalado para a prova da OAB, aquela sirene de atenção. Aí, agora sim, o que a gente vê sendo perguntado sobre antecedentes na nossa prova? A súmula 444 do STJ. Muito bem, a famosa súmula da galinha. Sim, a galinha. Essa aqui, a súmula da galinha. A súmula da galinha, aliás, se você não sabe por quê, repita o número, 4444. 4444. Como é que fala galinha? 4444. Essa súmula diz, não se considera como antecedente inquérito policial em andamento, processo com sentença condenatória de primeira instância, nada disso pode ser levado em conta para dizer que o cara tem antecedentes. É preciso que haja trânsito em julgado condenatório para que na hora da sentença condenatória por um novo crime, o juiz diga,
tem maus antecedentes. Legal. Aí você vai me perguntar, Cristiano, mas e a tal da reincidência que você falou que é diferente? Atenção, porque a reincidência está no artigo 63 e 64 do nosso Código Penal. Veja, a diferença básica da reincidência para os antecedentes, na verdade, são duas. Primeiro, reincidência é uma circunstância agravante de pena, que vem listada junto com outras no artigo 61 do Código Penal. Já os antecedentes são vistos na primeira fase da dosimetria, como eu falei para vocês, enquanto, quando se fala de reincidência e agravantes, na segunda fase da dosimetria da pena. Agora, o que faz a reincidência ser diferente? A reincidência, ela para existir, exige algo muito importante. Atenção agora, reincidência precisa que o sujeito pratique um novo fato, então, praticar do novo crime após o trânsito em julgado condenatório de um crime anterior. E aí, é preciso que na data da conduta já exista um crime com sentença transitada em julgado contra aquele sujeito, para que então, nesse segundo fato, ele seja considerado reincidente. Atenção para os requisitos da reincidência no 63 e 64 do Código Penal. Basicamente, os maiores problemas na nossa prova sobre dosimetria, principalmente na primeira fase e em algumas teses defensivas da segunda fase de direito penal, preste atenção, serão afastar antecedentes e não aplicar a reincidência. E identificar, obviamente, você conseguir enxergar ali quando que há ou não há essas duas situações. Agora, o plano da execução das penas. E execução das penas, o grande segredo é o estudo do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Quanto à execução de penas, o que normalmente a gente vê? Progressão de regime, livramento condicional e, eventualmente, uma questão sobre sursi penal do artigo 77 do nosso Código Penal. Vamos por partes. Primeiro, quando a gente fala em progressão, leia, não precisa decorar os valores, leia o artigo 112 da Lei de Execução Penal inteiro. Atenção, leia o artigo todo, porque ali você vai ter o sistema progressivo organizado, onde o sujeito passa do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, desde que cumpra algumas regrinhas de progressão. Qual é a pegadinha de questão de prova sobre progressão? Regime inicial de cumprimento de pena para crimes hediondos pode ser qualquer um, embora a Lei de Crimes Hediondos, a 8.072 de 90, estipule que o regime inicial para cumprimento de crimes hediondos, podendo então depois progredir, é o inicial fechado. O STJ e o STF já se posicionaram dizendo que não. É cabível qualquer regime inicial de cumprimento de pena para o crime hediondo. Logo, o crime hediondo admite regime fechado, semiaberto e aberto, dependendo, claro, do valor da pena, para você iniciar o cumprimento de pena em qualquer um desses regimes. Quanto a livramento condicional, a gente precisa olhar o artigo 83 e seguintes do Código Penal. Primeira observação: 1. Livramento condicional não é regime de pena. Livramento condicional é um benefício concedido de acordo com o cumprimento de 1/3 do tempo de pena, 1/2 do tempo de pena ou 2/3 de cumprimento de pena na hipótese de crimes hediondos. Sim, é possível livramento condicional para crimes hediondos, salvo algumas restrições específicas. Agora, qual é a pegadinha agora sobre livramento condicional? A limitação de um prazo de 12 meses para pedir o livramento condicional sem que o sujeito tenha praticado falta grave. Então, atenção, praticou falta grave, precisa de um intervalo de 12 meses entre a data dessa falta grave e poder, então, pedir e receber o livramento condicional. O que você não pode errar? Atenção, não cometa este erro. É possível a concessão do livramento condicional mesmo para o condenado que cometa a falta grave. O que não pode é esta falta grave acontecer nos últimos 12 meses antes do pedido do livramento. E por fim, sursi penal. Sursi
penal é diferente de suspensão condicional do processo. O sursi penal está no artigo 77 do Código Penal e é suspensão condicional da pena. Atenção, é suspender uma pena e, portanto, pressupõe uma sentença condenatória. Uma sentença condenatória com dosimetria de pena feita para que, de acordo com os requisitos do artigo 77, essa pena seja suspensa por um período chamado período de prova, em que o cara tem que cumprir apenas algumas regrinhas, fica solto, fica livre, fazendo o que quiser da vida dele, com algumas restrições, e caso cumpra direitinho e não cometa novos fatos criminosos durante esse período, esta pena que foi suspensa será extinta, sem que ele sequer a cumpra. Qual é a grande pegadinha? Qual é a atenção que vocês têm que ter? Então, atenção, isto é questão da prova da ordem. Suspensão condicional da pena, ela é cabível e aceita para diversas hipóteses dentro das regras do artigo 77, inclusive para situações de violência doméstica contra a mulher. Ou seja, é um dos poucos e talvez o único benefício que é admitido para hipóteses previstas na Lei Maria da Penha, previstas para violência contra a mulher. Isto já foi questão da sua prova mais de uma vez. Em resumo, a teoria da pena, ela traz uma série de dados importantes para a gente estudar, mas basicamente, esses que nós tratamos aqui são os queridinhos do coração do examinador do exame de ordem e você agora já tem todas as armas para poder responder questões sobre teoria da pena.